Olá, meus queridos, muito obrigado por mais uma vez estarmos aqui na página Por Luz e Paz, no Facebook e também no YouTube. Hoje eu fui convidado a refletir um pouco sobre os nossos bloqueios. Então, quanto mais eu me aprimoro nos estudos a respeito do ser humano, das suas atitudes, das razões pelas quais nós cometemos alguns erros ao nos administrarmos, ao tentar nos administrarmos e ao tentar, de alguma forma, ter um intercâmbio com o mundo, mas eu compreendo a falta de consciência. Algumas das vezes nós percebemos certas atitudes nas pessoas que nós reconhecemos como não sendo certas, justas, não sendo coerentes com a humanidade, com uma humanização do ser. E isso, nesse prisma, eu parei para refletir que muitas das pessoas sequer têm consciência dessa realidade. Então, isso quer dizer que muitos erros, aliás, posso dizer que todos os erros, a partir do momento que é algo negativo, é algo que provoque mal-estar em todos os sentidos, seja financeiro, seja humanitário, seja sentimental, seja qualquer provocação no sentido de mal-estar, significa falta de consciência, incapacidade daquele ser de, em seu juízo perfeito, quer dizer, sem juízo, não tem a mínima consciência de seus atos. E isso faz com que a gente absolva o mundo inteiro, inclusive nós mesmos, porque a partir do momento que a gente entra nessa de que os erros que eu cometi, se eu tivesse refletido um pouco mais, eu não o teria feito, significa que naquele momento você estava na sua consciência de certa forma limitada, e isso fez com que você não se percebesse de fato na íntegra, de fato com a imagem mais abrangente do todo. Certa vez, na época em que eu participava e fazia programa de rádio, eu fui convidado a fazer um workshop. Na época nem existia ainda esse nome, talvez na América, talvez na Inglaterra, mas não existia esse nome como a gente hoje conhece e sabe o que é um workshop. Eu falei algo que pareceu dizer que a humanidade era ignorante e que a proposta do radialista, a nossa proposta ali naquele trabalho, ela trabalhar esse esclarecimento, tirar esse déficit de inconsciência do todo. E essa radialista que estava administrando o curso, que estava fazendo a sua palestra, ela, de certa forma, me rechaçou de uma forma que, não, você está querendo dizer que o povo é ignorante, que as pessoas não sabem o que fazem. Não, as pessoas são conscientes, as pessoas sabem exatamente o comportamento delas e não é assim, as pessoas não são assim. Naquele ponto, naquele momento eu percebi, não, tem alguma coisa estranha comigo. Porque eu percebo o mundo e eu vejo as pessoas, de certa forma, nessa inconsciência de seus atos e tendo atitudes absurdas. Portanto, a gente vê políticos que de certa forma deveriam representar
a comunidade, cuidando de interesses próprios e mal cuidando, porque hoje a gente vê a maioria deles indo para a cadeia, que é o lugar onde eles merecem pelas atitudes que tiveram. A gente percebe juízes vendendo sentenças, e isso faz com que a gente perca o completo senso de poderes, da política, da estrutura social, por conta de representantes, de judiciário e de todos os sentidos, as pessoas sequer terem noção do que exatamente estão fazendo. A partir do momento que a gente percebe o mundo e as pessoas completamente alienadas, e cometendo erros e elegendo pessoas erradas e, de certa forma, fingindo que está tudo bem, que não é assim o mundo, as pessoas são assim. A gente, quando veio para o mundo já estava nesse caos e simplesmente tocam na flauta e seguem vivendo, aliás, sobrevivendo, porque na realidade isso não é vida. Talvez como vegetal, que é quando você um dia foi semeado, nasceu, cresceu, trouxe qualquer fruto, outro vegetal surgirá e morreu. Quer dizer, não produziu, não fez absolutamente nada e não fez a mínima diferença em sua existência. Então é exatamente essa a proposta, nós sermos um pouco diferentes. E essa minha reflexão foi exatamente, estou vendo aqui dois belos cachorrinhos, um belo casal também, e a nossa, exatamente nessa ideia, eu fui chamado a atenção por conta de um comentarista que volta e meia ele toca nessa mesma tecla. O povo é ignorante, na ignorância do povo a gente vive nesse caos. Isso foi o que eu falei lá naquela época e fui rechaçado. Quer dizer, o meu pensamento não estava completamente errado, porque a humanidade ela precisa ainda dessa luz, desse esclarecimento, e nós precisamos tomar consciência e deixar de achar que tudo isso é natural, que político corrupto faz parte do mundo, que porque em nossas mãos está a mudança. A partir do momento que nós tomamos consciência da nossa responsabilidade, do nosso compromisso com o mundo, nós passamos a nos sentirmos responsáveis, e isso faz com que nós procuremos de alguma forma, com alguma proposta, fazer as mudanças necessárias. Não importa qual é o tamanho do que você se propor a fazer. O pouquinho que você oferecer ao mundo, além das suas necessidades pessoais e básicas, e o pouquinho que cada um oferecer, já vai fazer a grande diferença. Porque é exatamente cada um contribuindo um pouquinho que nós teremos um mundo melhor. Então isso basta, não é muito, não é que você se dedique exclusivamente aos outros e esqueça de si próprio, não. Cuida de você e se completa primeiro, e depois você procura de alguma forma, com alguma proposta, atender à humanidade, primeiramente as pessoas à sua volta, e daí por diante, para que você de alguma forma faça diferença. E não entre nesse quadro de ser vegetal, que é aquele que nasce, cresce, reproduz e morre e pronto, e outras vidas, e daí segue nessa sequência de improdutividade social, improdutividade ao planeta e mal administrando a si próprio. Então, desejo-lhes muita luz, muita paz e mais este momento do nosso ano. O Carnaval se aproxima e acredito que já no próximo programa eu conseguirei falar alguma coisa sobre essa ideia de Carnaval. E no próximo mês
nós completamos um ano fazendo esse trabalho, tendo essa parcela que é pequenina, que não é muita coisa que eu sei, mas que eu entendi a razão pela qual eu venho me dedicando a essa ideia e tenho esse compromisso com rádio, com jornal, com esse programa agora, que é exatamente... eu tenho uma amiga querida que talvez até nem se lembre de mim, mas sempre que posso eu assisto suas palestras, seminários, Anete Guimarães, e ela insiste em bater nessa tecla de que quando você vê algo, por exemplo, um programa de TV, você atinge 3% da tua mente, quer dizer, 3% é envolvida no processo. Quando você lê, você atinge 27%. Significa que a leitura é muito mais... chega ao teu cérebro de uma forma muito mais forte. E os novos seminários dela, que até então ela parava aí nos 27 surpreendentes porcentos da leitura para atingir o cérebro, ela chegou a 72%, na medida em que, a partir do momento que você leu, que de alguma forma você compreendeu, você procura repassar esse conhecimento. Isso se implementa no teu cérebro e nas tuas atitudes e em você mesmo, atingindo 72% do teu cérebro a partir do momento que você tenta transmitir o que você compreendeu, o que você entendeu, o que você absorveu daquele conteúdo. Essa é a proposta. Exatamente frutos dos meus estudos e das minhas reflexões, das minhas leituras, dos seminários que eu assisto, das palestras que eu percebo, que eu vejo. Eu procuro fazer um pequeno resumo, trazendo para vocês todas essas ideias, incorporando às vezes 3, 4 conhecimentos em um único encontro pequenino. Então o tempo que seria de uma super dimensão, né? Uma palestra, um livro, um filme, uma coisa, e junta tudo em 20 minutos eu passo para vocês esse resumo. Quer dizer, sou eu procurando de alguma forma incorporar esses conhecimentos e atingindo assim 72% e melhorando muito mais a humanidade existente em mim. Portanto, convido-lhes, meus amigos, a compartilhar, a curtir esse nosso programa por Luz e Paz. Estamos no Facebook, também no YouTube. Gostaria que o quanto mais pessoas pudessem tomar conhecimento de nossas ideias, de nossos sentimentos, de nossos aprimoramentos, de nossas reflexões, melhor para o mundo, melhor para a humanização desse nosso planeta, que está passando por tantas dificuldades e vem aí grandes mudanças, acredito. Fica aqui um forte abraço, o meu agradecimento imenso, meu reconhecimento depois de quase um ano fazendo esse trabalho, de que quem ganhou muito mais com isso tudo foi eu mesmo, porque assim eu consegui, através de todos esses conhecimentos e de todos esses encontros, aprimorar um pouco mais a minha compreensão dessa humanidade, desse planeta. Desejo-lhes muita luz e muita paz. Meu nome é Marco Von e eu sou correspondente internacional e estou aqui, diretamente de Londres, para você. Obrigado. Um forte abraço.